Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua palavra é o meu sustento. Que a paz esteja convosco, Deus abençoe a todos vocês, olha nós aqui de novo. E eu queria ler versículo 1 do capítulo 11 de Oséias, não é? Que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Existe uma tradução que o texto, né, o título, aqui na que eu li agora, é Ingratidão de Israel, Ameaças e Promessas, mas há uma versão que o título é Deus é Pai, né? Não invento as coisas não, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deus, não sei se vai dar para ler, Deus é Pai, não é? Então, a gente colocou isso como tema e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, para nós, né, da modernidade, nós dessa geração, existem algumas coisas para nós muito difíceis de entender na Bíblia Sagrada. A gente procura estudar, a gente procura tentar, né, interpretar corretamente os textos para que quando a gente vai ensinar as coisas sejam corretas, mas mesmo assim é muito difícil para nós. Por quê? Porque muitos valores mudaram, né? Muitos conceitos mudaram. E você pega desde os conceitos religiosos, né, como os conceitos sociais. Algumas coisas que eram certas hoje parecem erradas, enfim. Há uma mudança muito grande acontecendo, sempre acontecendo, e a gente não sabe nem às vezes como parar para explicar certas coisas. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro aqui é que às vezes a gente pode fazer uma confusão do que é pai, né, do que é a figura paterna. Existe até um ditado que diz que pai não é o que faz, mas é o que cria, não é? Isso se refere porque muitos pais, muitos homens, né, ao saber que engravidou uma mulher, eles têm a covardia de abandonar essas mulheres para se virarem sozinhas, sem nenhuma assistência, sem nenhum acompanhamento, né? E o filho, ele sente essa rejeição desde ainda na sua formação. Então, a gente sabe que esse relacionamento é muito ruim. Eu até vi uma pastora falando sobre isso, né? Que às vezes o pai, a figura paterna, ela não é uma boa lembrança para o ser humano, não é? O pai, ele só foi mesmo ali um instrumento de procriação, não acompanhou a gestação, não acompanhou a infância, não deu assistência. O pai era alguém que esteve presente fisicamente, mas com problemas de alcoolismo, de drogas ou problemas sociais como a marginalidade, muitas vezes ausente pela exclusão, né, por conta de estar aprisionado no sistema carcerário. Enfim, há muitas situações que fazem com que um pai, que deveria ser a representação da figura protetora, ele se anule, não é? E às vezes, quando nós vamos lembrar até da própria oração do Pai Nosso, existem pessoas que acreditam que alguns religiosos, eles têm dificuldade justamente porque a expressão pai gera nela um tipo de aversão, gera nela um tipo de desconfiança, né, de alguém que não é legal. Mas eu me lembrei agora de uma história que eu ouvi numa ilustração, né, que um pastor fez sobre a confiança, que é um menino que vai ter uma final de campeonato na escola de futebol, e ele convida o pai, e o pai diz para ele assim: olha, meio-dia eu vou estar lá, não é? E aí começa os preparativos do jogo, os amiguinhos toda hora perguntando: cadê seu pai? Ih, seu pai não vai vir, cadê seu pai? Seu pai não vai vir. E ele disse: ó, meio-dia ele falou que vai estar aqui. O jogo estava marcado para começar meio-dia.
E aí então se prepara para começar o jogo, ao meio-dia antes do juiz apitar, ele olha para a arquibancada e ele vê o pai dele lá. Ele tinha certeza, né? O pai estaria lá, ele confiava no pai. É certo que muitas vezes nós pais falhamos com as nossas palavras, fazemos promessas que às vezes não é que nós não queiramos cumprir, mas estão acima da nossa capacidade por diversos motivos, né? E às vezes a gente faz a promessa até com um sentido de ser bom, né, ali, e acaba falhando. Então, a gente temos isso. Existe, né, aqueles pais que você, sei lá, não dá mesmo, porque você sabe que é ruim. Então, mas como entender, então, esse posicionamento de Deus, de pai? Como compreender isso? Bom, nós vamos ter que tentar compreender o passado, né? Qual é a figura, ou como que era o relacionamento familiar antigamente, né? Na estrutura antiga, quando Deus se manifesta lá para falar sobre essas coisas. O pai, ele era o provedor, né? Ele não era só o progenitor, ele era o provedor. O pai era a figura de proteção, né? Ele, como provedor, ele levava a sua família segurança, sustento, proteção, enfim, exemplos, né? Por tradição, os pais tinham uma profissão, os filhos aprendiam essa profissão com os pais e seguiam isso e se orgulhavam disso também, né? Mas depois, como eu disse, tudo foi mudando e aí a gente não pode ficar também só preso a isso, porque a mudança também é necessária. Então o pai era essa figura. O pai era o amigo, né? Eu já passei por isso, e creio que alguns pais também já passaram, que quando os filhos vão chegando na adolescência, eles vão começando a desenvolver novas amizades, e eles têm problemas, né, sociais, eles têm problemas pessoais na sociedade. Só que eles não nos buscam para resolver isso, porque agora eles têm amigos. E muitas vezes nós, né, nós pais, nós temos uma situação ruim, que é justamente que os filhos não nos buscam por não nos confiar, né? E aí eles têm dúvidas sobre um monte de assunto que eles vão tentar resolver fora, às vezes com pessoas que não têm ali estrutura para poderem passar, né, a informação correta, e isso é perigoso. Então o pai é esse amigo, o pai é essa figura que você pode conversar, que você pode se expor, que pode pedir orientação, que pode pedir um conselho. E eu lembro de uma vez, né, que eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre alguns assuntos, e aí naquela época eu tive a oportunidade de ir no monte orar, e quando eu voltei eu falei para ela, ó, eu conversei com isso, né, naquele assunto que a gente estava falando com Deus. E ela disse, nossa, mas eu não acredito que você teve coragem de fazer isso. Eu falei assim, por quê, né? Porque eu acho que ele já sabe, e acho que é a pessoa mais indicada para me dar uma orientação acerca disso. Porque ele, além de conhecer, ele sabe a posição que ele tem acerca disso, não é? Mas a gente percebe que às vezes nós não temos essa intimidade, nem com os nossos pais e nem com Deus, não é? E quando Deus se declara pai, se você pegar o texto de Oséias, você vai perceber, né, não só no capítulo 11, quer ver, o versículo 3 diz assim, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei pelos meus braços, nas mãos conheceram o que eu os curava, atraí com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como o que tira o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria seu rei, porque recusam-se a converter-se. Veja que Deus, ele fala de coisas, né? Ensinar a andar, a proteger, a atrair com amor, né? Porque às vezes os pais, na nossa geração, nós estamos muito perdidos. Por quê? Porque nós somos fruto de uma ignorância social que foi acontecendo, e aí era aquela coisa de machismo mesmo, assim, não é nem machismo, né? É de brutalidade cultural,
né? Então, o pai do pai era severo e era rígido e tinha tais e tais costumes, isso foi transferido, absorvido pelo filho, né? E o que Deus está falando não é assim comigo. Comigo não é mandamento sobre mandamento, regras sobre regras. Comigo é amor, são cordas de amor, são elos de amor que nos prende. E se você for estudar toda a palavra bíblica, você vai perceber que é o único tipo de relacionamento que interessa a Deus. Né? Que Deus não interessa se você oferta milhões ou centavos, que Deus não está preocupado se o seu tempo de oração é 10 minutos ou 4 horas por dia. Deus não está preocupado se você consegue ler 10 livros bíblicos por semana e se você compreende. Essas coisas para Deus são importantes, mas são secundárias, não é? O principal relacionamento, né? O ponto de relacionamento que Deus quer ter conosco é o de pai. É aquele pai, né, que a gente pode perceber umas características legais assim na criação do mundo, né? No início a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a terra e disse Deus, e aí ele começa toda a descrição. Olha o coração de um pai na criação, não é? É o jovem lá, né, que atraiu a sua esposa e que casou, né? Isso, eu não estou excluindo ninguém, mas eu estou falando via de regra, tá? O que deveria ser, ou o que foi no passado, tá? Então o jovem conheceu a jovem, desposou ela, casou e aí estão vivendo uma vida marital. E aí o que acontece? Ela engravida, certo? Ela engravida e chega para eles, olha bem, nós vamos ter um filho. E aí ele começa, como um provedor, a preparar um lugar para receber esse filho. Algumas condições sociais não nos permite ter ali um outro quarto, um outro espaço que você possa separar só para o neném. Mas quem tem essa condição, já vai lá, já prepara o quarto, já faz uma pintura nova, começa a pôr os móveis, né, com enfeitinhos de bebê, aviãozinhos, estrelinhas, a corzinha do bebê quando descobre o sexo, e os enfeitezinhos todos, preparando ali para acolher. Que é isso que Deus faz, né? Deus diz assim, olha, eu vou criar um homem, porque ele já sabia que ia nos criar, ele não tomou a decisão de nos criar após, né, o começo, desde o princípio, ele já sabia que seria assim. E ele vai formando todas as coisas e observando, né? Pintei, poxa, ficou bom, né? Armei o bercinho ali, coloquei o mosquiteiro, ficou bom, né? Que é o que Deus vem fazendo na criação, que é esse carinho, esse amor de pai, um pai que está apaixonado pela ideia de ser pai, não é? Assim é Deus, ele tem essa paixão de ser pai, ele tem esse desejo de ser pai. E aí então ele ensina a andar, ele, né, conduz ali os primeiros passos, mas nós pais, né, com todas essas obrigações, nós também temos limitações, não é? Eu, quando comecei a meditar há uns 2 dias nisso, uns 2 dias eu li essa palavra e comecei a meditar sobre ela. 2 dias. E eu fiquei lembrando, porque assim, a figura paterna masculina eu não tenho, assim, o meu progenitor como referência, né? Foi os pais dos meus irmãos que me criaram. Mas foi um bom pai, nas suas limitações, um bom pai. E eu fiquei pensando em quantas vezes, né, minha mãe, que mais fez o papel de pai na minha vida, quantas vezes ela preparou o almoço e eu não estava presente para almoçar. Quantas vezes minha mãe quis me ajudar dando um conselho ou fazendo algumas, né, coisas para que eu tomasse algumas decisões e eu neguei isso. A culpa foi dela? Não, a culpa foi minha, minhas escolhas. Assim também é o meu relacionamento com Deus, Pai. Porque como pai, ele tem tudo pronto, né? Vamos pegar, eu já disse em outras lives, né? E é uma coisa que eu falo sempre, porque para mim é uma verdade. A minha faculdade espiritual são os meus filhos, né? A minha grande faculdade espiritual, a minha pós-graduação espiritual são os meus filhos. Porque
justamente por esse relacionamento paterno que eu preciso ter com Deus. E eu entendo isso quando eu me relaciono com os meus filhos, porque eles têm temperamentos diferentes, eles são cada um ser individual diferente, com conceitos, ideias diferentes, comportamentos diferentes. Então eu vou aprendendo com Deus ali, conforme eu vou me relacionando com os meus filhos. E aí o que acontece? Eu sei que ele tem tudo. Se eu fosse um homem de posses, por exemplo, e tivesse uma empresa, eu queria que meus filhos trabalhassem comigo. Mas também não poderia chegar lá e dizer assim, ó, você vai ser gerente, você vai ser diretor, se eles não conhecessem do trabalho, se eles não conhecessem das atividades que a empresa estão envolvidas, porque senão é pedir para falência, não é? Assim é Deus. Deus, ele tem tudo para nós, não é? Ele tem o reino dele, ele nos convida. Se você for ler, a Bíblia vai dizer que ele nos fez reis e sacerdotes, só que nós não estamos prontos para isso, não é? Nós somos muitas vezes injustos, parciais, nós somos, de uma certa forma, distanciados do querer de Deus, porque somos vaidosos, somos mimados às vezes, né? Então para nós é difícil. Mas Deus, ele tem tudo isso preparado para nós. Ele tem uma coisa que Jesus disse, que eu não sei o quanto você acredita na Bíblia, o quanto a Bíblia para você é verdade, o quanto o Novo Testamento para você é verdade. Algumas pessoas não acreditam nele. Mas Jesus, ele disse que o projeto que ele veio, a missão dele, né, fora salvar, era dar uma vida abundante. Então Deus tem uma vida abundante para te dar. Ele, como pai, ele pode te dar isso. Só que é o que eu estou dizendo. Não adianta ele nos dar essa vida abundante se nós não temos condições de compreender, porque isso faltaria para nós, assim, a experiência, e a gente acabaria como alguns milionários que acabam na miséria quando ganham na loteria e coisas assim. Eu até vi um palestrante esses dias, ele estava falando sobre quando chegaram no Brasil, né, os portugueses chegaram no Brasil, os índios, eles não tinham condição mental de compreender o que estava acontecendo, né? Eles não tinham conhecimento para isso. E nós hoje não temos conhecimento para viver essa vida abundante de Deus. Nós somos tomados por sentimentos e emoções de independência, e a gente não consegue ter esse relacionamento intrínseco com Deus, e então torna difícil para que a gente viva essa vida abundante, né? Por exemplo, num mundo de conquista, né, do faça você mesmo, você dizer assim, não quero fazer, eu abro mão e deixo que Deus faça por mim. É difícil, não é? Não é fácil. Eu posso até falar num momento de empolgação, a minha vida está na mão de Deus, mas eu tenho feito o que Deus manda eu fazer nas situações que eu atravesso, né? Esses dias me aconteceu uma coisa que foi muito assim importante para mim, né? Eu não sei como seria para você, mas para mim foi muito importante, porque em meio a situações eu descobri uma situação muito ruim, de atitudes ruins de pessoas que a gente estava, como é que eu posso dizer assim, a gente estava no meio de relacionamentos e de projetos, né? E foi percebido atitudes muito ruins mesmo, muito maldosas, sabe, em relação aos projetos que a gente tinha. E por um momento eu fiquei muito abatido, porque, sabe, a gente espera o mal de vários caminhos, mas alguns outros a gente não consegue perceber que também podem ser usados. E aí eu conversei com a minha esposa, falei, aconteceu essas coisas, estou muito chateado, e eu sei que eu não posso ficar chateado, não é? Eu não posso, até porque eu também erro, e talvez até os meus erros sirvam de desculpa para que as pessoas tomem tais atitudes. Mas eu não quero ficar magoado, né? E fui orar, né? Não para pedir para Deus tirar a mágoa do meu coração, isso não, porque isso é uma responsabilidade minha, né? Deus, ele não vai tirar a mágoa do coração de ninguém. Se você quiser, ele vai ficar aí. Você que tem que tomar a decisão de tirar. Mas eu fui orar para que eu pudesse ter paz de abrir mão, não é? Abrir mão de ter razão, abrir mão
sabe, de vingança ou de qualquer postura contrária aos ensinamentos bíblicos que eu pudesse ter com tais pessoas, não é? E graças a Deus, né, não sou bom e não sou melhor do que ninguém, tá? Mas nessa situação também Deus foi bom comigo e me ajudou e me deu essa paz, né? E eu abri mão dessas ações todas e tento aí, da forma mais correta, praticar a palavra de Deus nessa situação também. Mas são coisas que é difícil, né? A gente vive muito num embate de não sei o que, se separa, abandonam pessoas, e sabe, se não te aplaudem não serve para estar com você, se não te elogiam é porque, sabe, esse tipo de coisinha demoníaca que vai surgindo no meio do evangelho, isso é muito perturbador para mim, não é? Mas é uma realidade que é contrária à palavra de Deus e a gente tem que seguir, porque Deus Pai, Ele já deixou tudo isso. É tudo determinado certinho ali, ó. Quando você fizer isso, Deuteronômio 30, 19, né? Ó, eu ponho para você escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva tu e tua família. Ele dá um conselho. E se vocês quiserem escolher a morte? Pô, não é seu. A maldição é certa, não é? Não vai dizer depois que eu não quis ajudar. Eu tô querendo ajudar, te aconselhando a escolher a vida. Eu tô aqui dizendo, ó, é uma escolha sua, tanto a bênção como a maldição. Eu tenho a bênção para dar, mas também tem a maldição. Você que escolhe. Você pode escolher. Sabe aquela coisa da criança que vai começando a engatilhar e tem a tomada, né? Porque pelo padrão a tomada ainda fica embaixo. E que ela quer colocar a mão na tomada e você vai ensinando, não coloque a mão, não pode, ó neném, não vai aí, não pode. Mas ela é teimosa até, pum, tomar um choque e aprender. Às vezes nós somos essa criança mimada que quer fazer tudo o que quer. Então Deus diz assim, ó, tais situações vão gerar maldição, mas eu quero essa maldição, não é? Se você pegar hoje a verdade, né, a cristã evangélica, e esse cristã, eu não vou colocar como cristã verdadeiro, né? O pseudo-cristão, o pseudo-cristianismo, você pegar a realidade desse pseudo-cristianismo hoje, é caótico. Não é? É caótico. Por que caótico? Porque a maioria das igrejas não estão nem prestando atenção no que a palavra de Deus diz. Não é? Nós estamos guerreando entre nós. Nós temos divisões entre nós. E o próprio Jesus diz assim, ó, quando tem divisão, o reino não subsiste. Não é? Puxa, um ensinamento básico de Jesus, que a igreja quer pregar um monte de sabedoria e não vai. Ministros que são colocados em posições sem nunca terem as qualificações bíblicas. Enfim, né? A gente se perdeu. A gente é essa criança, a gente sabe o que a gente é? Aquele filho que diz assim, cara, eu não quero as regras do pai. Quero só as riquezas. Então me dá minha parte da herança que eu vou sair de fora. Eu não quero. É esse negócio de apanhar de um lado, dar do outro. Que é isso? Imagina, Deus é na minha vida. Se tocar em mim, morre. Não é? A gente já tem um sentimento de ódio dentro de nós, assim, alimentado. Que negócio de amor não serve mais para cristão. O cristão agora tem que odiar. E se falar qualquer coisa, e se eu pregar e não der glória, e se eu pregar e não der aleluia, então vai morrer, porque eu sou o predileto de Jesus. Isso é perigoso demais, gente. É perigoso demais. Então tá tudo aqui pra gente escolher. Deus é pai. Só que Deus, ele é um bom pai. E se você dizer assim, ó pai, na minha parte da herança, é contigo mesmo. Ele não vai te pedir. Ele pode até argumentar. Porque todo pai vai aconselhar antes. Filho, não faz isso. Por que você quer tomar essa atitude? Você vai sofrer. Não é? Você vai sofrer. Mas eu não posso impedir, a vida é sua, o caminho é seu. Se tem uma coisa que eu me orgulho muito como pai, é de que eu não impus nada aos meus filhos. Não é? Nem a religião. A gente fala muito sobre religião e eu prego muito para eles e cito muito a Bíblia para eles. Mas eu não impus isso. Se um dia eles tiverem, é porque a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Não é? A palavra diz que eu não tive filhos para perturbação, que meus filhos serão conhecidos como ministros de Deus. Eu creio nisso. Ponto final. Mas é livre-arbítrio.
Eu acredito em tudo isso, mas eu creio que eles serão ministros, não é? Eu creio porque está escrito. Mas essa é uma outra forma. Mas eu não impus profissão, não impus um monte de coisa. Aconselhei muitos, né? Mas a vida é um deles e eles que têm que decidir a forma que acharem melhor por aí. E Deus também não vai impor isso a nós. Né? Como um pai, Ele vai respeitar sempre a nossa decisão. Se quiser ser feliz, se quiser ter uma vida abençoada, o pai tem tudo para te dar. Está tudo preparado. E há uma coisa muito engraçada que acontece aqui na minha residência, que assim, eu quase não tenho mais direito a nada mesmo, né? Eu não fico bravo por isso, não. Mas é assim, eu estava pregando outro dia na igreja a parábola do filho pródigo. E eu gosto muito do irmão mais velho dele, né? Quando chega, ele vai lá questionar e fica lá de mau humor e tal, essas coisas. E o pai fala pra ele uma coisa muito, cara, difícil de você ouvir. Porque o pai fala assim, eu vou traduzir isso, eu vou até pedir perdão pra você. Eu vou me dar o direito de enlouquecer, tá? Vou me dar o direito de enlouquecer nessa ilustração que eu vou fazer. Que o pai vai lá e fala assim, filho, o que houve, né? Por que você está assim triste? Esse seu irmão estava morto e reviveu. E o filho fala assim, eu sempre estive aqui com o senhor e o senhor nunca me deu nada para mim comemorar com os meus amigos. Agora esse homem veio e se mandou matar um melhor bezerro, que não sei o que lá. E o pai fala para ele assim, agora são minhas palavras, tá bom? Na minha loucura. Irmão, permita-me ser louco. Ele fala assim, filho, você é um trouxa, cara. Porque você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Se você quisesse usar, teria usado. Eu imagino o quantos de nós, quantos do ser humano que tem essa oportunidade, que tem conhecimento bíblico, que são pastores, que são ministros, que são pregadores, educadores de escolas bíblicas, que já pregaram sobre esse tema, que já leram e releram e fizeram estudos sobre o filho pródigo e não perceberam o que esse homem diz por ser filho. É seu. O que é meu é seu. Basta usar. Não é? Mas é claro, isso não quer dizer que nós vamos fazer isso libertinamente. Tá, tudo tem regra. Eu não posso pegar, comprar um carro e dizer para o meu filho de 17 anos assim, ó, é seu, pode sair andando por aí. Não, você pode andar com ele. Assim que você se habilitar, tiver lá a sua carteira de CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, você pode andar à vontade. Até lá, o carro ainda continua sendo seu. Você pode usar quando você quiser e puder, não é? Então tem muitos recursos de Deus que a gente não usa porque a gente não sabe. Eu vou dar uma dica para você, né? Só para a gente encerrar aqui essa questão dos benefícios que tem em pai que nós não desfrutamos. Existe uma igreja Internacional da Graça de Deus, não é? Senhor R.R. Soares, missionário R.R. Soares. Eles são muito focados em cura, não é? Em cura. As orações que são feitas, os testemunhos, geralmente estão relacionados em curas. Isso é um atributo de Deus, curar, né? Jeová Rafa, Deus que nos sara. E é parte do tesouro de Deus. Então a cura faz parte do tesouro de Deus. Mas quantos de nós vivemos doentes? Quantos de nós que nem oramos pela doença? Já aceitamos, já tomamos. A minha diabetes, o meu colesterol alto, a minha miopia, já adotamos por nossa, não queremos nem perder mais, registramos em cartório, né? E a gente poderia usar o benefício da cura de Deus. A provisão. Quantos cristãos que estão sofrendo financeiramente porque simplesmente não usam os recursos do Pai? Simplesmente que estão disponíveis. Aí, para você. E que você não usa, ou porque você não conhece, ou porque você ignora que tem o direito, ou porque você se relaciona com Deus, mas você não se faz filho.
Ele sempre se faz pai. Nós é que não nos fazemos filhos, não é? Então, a provisão, a cura, a paz, o poder, tudo que é de Deus pode ser nosso, desde que a gente faça o uso legítimo deles. Existem as condições para se usar tudo, não é? Você não pode sair aí à torta, à direita, fazendo o que te der bem na cabeça, porque senão você deixa de ser um dependente do pai, você deixa de ser um filho, você começa a ser uma pessoa independente. Isso também não agrada muito a Deus. Por isso, né, eu não estou dizendo que você é livre para fazer o que você quiser, estou dizendo que você tem em Deus os recursos para aquilo que você precisa. Então, para a gente encerrar, eu queria que você entendesse isso. Deus nunca sai da posição de pai. Ele respeita você. Ele respeita você não querer ser filho. Ele respeita você gastar sua parte na herança, fazer dessa vida aqui o seu único benefício. Enfim, ele respeita tudo. Até se você diz assim, eu odeio Deus, para ele tudo bem. Ele vai ficar triste, eu sei que vai, não é? Deus também tem emoções, viu, irmãos? Todas as emoções que o ser humano tem provavelmente são originárias de Deus. Mas ele vai permitir que você odeie. Ele não vai fazer chantagem emocional, porque eu acho que a coisa mais desgastante de um relacionamento é quando ele acaba e as pessoas ficam fazendo chantagem para continuar nele. Então Deus não vai fazer isso. Tanto é que ele diz isso. Ele diz, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Em outro texto ele diz assim, olha, eu estou convosco enquanto vós estiverdes comigo. Se me buscares, me achareis. Mas se vocês me deixares, também vou deixar. Porque é horrível esse negócio de chantagem emocional, essas ameaças, né? Ó, se você sair, Deus vai quebrar a perna, Deus vai deixar você maluco, Deus vai fazer você quebrar o carro, Deus, seu pneu vai furar, na estrada você vai ficar sem gasolina. Essas coisas assim não é bem caráter de Deus, não, né? Então, mais parecidas com o diabo, assim. Tome cuidado aí nessas revelações, por favor. Então, Deus, ele vai te respeitar como um pai, mas ele vai te prover, ele vai te orientar, ele vai arcar com as coisas que dizem respeito à sua felicidade, não é? Algumas as responsabilidades suas, mas na grande maioria, assim como um pai provedor, ele vai fazer tudo isso. Agora, não são todos que são considerados filhos de Deus, segundo a Bíblia, tá? A gente vai precisar fazer um outro estudo sobre isso, mas, em suma, só depende de nós escolhermos. Seremos filhos ou não? Hein? Curve sua cabeça. Senhor Deus, foi o teu Filho Jesus que nos ensinou que quando orássemos, deveríamos começar a oração dizendo, Pai Nosso. O Senhor nos dá a liberdade de sermos filhos. E de termos o Senhor por Pai. O mesmo Pai que achou a Israel no deserto e que o chamou de filho. O mesmo Pai que cuidou, que protegeu, que ensinou a andar, que atraiu com laços de amor. O Pai que provê, que protege, que supre, que ama, que brinca, que visita, que abraça. O Pai. E hoje eu queria pedir ao Senhor que visitasse esse meu irmão, essa minha irmã. Talvez esteja num momento tão difícil. Talvez se sentindo sozinho, talvez em meio a uma solidão, ou algum problema. Que, como diz a palavra, o homem conhece a sua dor e o amigo mais chegado não participa, porque tem coisa que é muito íntima. Mas que hoje, um abraço seja percebido por esse meu irmão, por essa minha irmã. Um abraço de amor, de ternura. Um abraço silencioso. No máximo, o grito de um olhar de ternura e que diz, tudo bem, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero ser grato ao Senhor por essa tarde. Quero pedir ao Senhor que visite os teus servos em todo o mundo, em nome de Jesus.